mas não tem coisa melhor do que poder controlar os próprios lutadores da WWE. E é por isso que eu resolvi listar para vocês 10 games que ficaram na história dessa grande empresa. Confere aí. Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zé trazendo pra vocês mais um vídeo, galera, do nosso quadro Top 10. E galera, tá chegando aí então logo o nosso WWE 2K17. E já que tá chegando esse jogo, eu resolvi trazer pra vocês um tema de games da WWE, né? Os games que são muito importantes pra muita gente, né? Porque foi os games que fizeram muita gente conhecer a WWE. Muita gente que eu conheço conheceu a WWE por games, não foi pela televisão não, viu? Então eu resolvi listar pra vocês 10 games aí. Não tá na ordem dos melhores, tá? Eu coloquei assim, os mais importantes em uma lista de 10. Não é necessariamente assim, um melhor que o outro. Até porque seria muito difícil a gente analisar qual é melhor que qual. Eu não sou um especialista em games, nem nada do tipo, eu jogo por diversão. Então eu resolvi listar aí pra vocês. Me desculpe se algumas informações saírem mal detalhadas, mas podem me corrigir nos comentários também. E se sentirem falta de algum jogo aqui na lista, podem listar aí também que vocês acharam muito importante. É isso, galera, então vamos aí para nossa lista. Na nossa 10ª posição nós temos o WWF WrestleMania, né? Ele que foi lançado em 1991 e ele inicialmente foi para computadores, Ataris e outros videogames depois, né? Foi desenvolvido pela Twilight, eu não sei se é exatamente assim que pronuncia, porque é uma marca bem desconhecida, eu acho que até faliu. Foi um game bastante dominante na Europa, tá? E nesse jogo você podia controlar o Hulk Hogan e o The Ultimate Warrior, tá? E aí você tinha que enfrentar 5 adversários para se tornar campeão da WWF. Entre esses adversários aí a gente pode destacar o Ted DiBiase, o Mr. Perfect ou Perfect, não sei como vocês queiram pronunciar aí. E aí, antes da luta, né, o adversário podia zombar do lutador com algum comentário, podia provocar, dava pra escolher qual era a resposta, tinha várias respostas lá e isso era muito bacana, né? Cada lutador era capaz de dar socos e chutes básicos e uma série de movimentos mais avançados, como o dropkick e o clothesline, já era avançadinho pra 91, né? E também tinha uma cadeira fora do ringue que podia ser usada como arma, né? E aí é isso que ocupa a nossa 10ª posição. Na nossa 9ª posição nós temos o WWF King of the Ring, né, de 1993, que foi lançado para Nintendo e Game Boy portátil. Dá pra você sair então pra escola ou pra algum lugar aí jogando, já pensou que louco, né? E aí também os lutadores, né, tinham que disputar o título de King of the Ring. Era um jogo com um torneio de eliminação, igual é o King of the Ring tradicional, né? Não era só King of the Ring, né? Também tinha uma série de lutas que podia ser feita contra o roster inteiro. E aí você se tornava WWF Champion, né? Também tinha partidas amistosas para você jogar single match ou tag team para 1 ou 2 mais jogadores. Então você já podia jogar com seus amigos, né? Com seu irmão, seja quem for. Os lutadores de destaques eram Hulk Hogan, Randy Savage, Bret Hart, The Undertaker, entre outros aí, né, Shawn Michaels, Yokozuna. E tinha também um lutador que na verdade seria você, que você colocaria seu nome, você criaria ele. Era basicamente ali um tal de modo carreira de 93, né, mas bem bacana e ocupa a nossa 9ª posição então. Na nossa 8ª posição temos o WWF Monday Night Raw, isso mesmo, de 1994. Ele foi lançado para Game Boy, Game Gear, Genesis, Sega 32... e entre outros aí videogames, né? O jogo já possuía uns movimentos mais completos, já se tinha um DDT, o Slam, alguns tipos de suplex diferentes. E ele já tinha alguns atributos como velocidade, força, resistência e peso, né? Os principais nomes daquela época eram Bret Hart, Owen Hart, Shawn Michaels, Undertaker, Yokozuna e Diesel, né? Nesse game eram os que mais se destacavam esses lutadores aí, tinha entre outros lá, né? O roster era um pouquinho pequeno, mas já era alguma coisa. As lutas que tinham era one-on-one match, tinha tag team, tinha Royal Rumble, bastante interessante, e um negócio bem legal que não tem hoje, né, Survivor Series Match, que é aquela 5 contra 5. Nesse jogo era 4 contra 4, não era 5 contra 5, que é o correto, mas já era alguma coisa, né? Os atuais, a gente nunca conseguiu ver um 5 contra 5, é sensacional e muito chato a WWE até agora
não tem investido ainda. Fala para os desenvolvedores colocarem essa luta, né? 5 contra 5 do estilo Survivor Series. É sempre o máximo 3 contra 3. É uma coisa que a gente cobra há muito tempo, a gente quer ver, né? Espero que nas próximas edições isso mude. E bom, esse WWF Monday Night Raw de 94 ocupa a nossa 8ª posição. Na nossa 7ª posição temos o jogo WWF SmackDown de 2000, né? Esse SmackDown tem um acento de exclamação no fim do SmackDown, né? Tem uma diferencinha aí que depois vocês vão entender por quê, né? Que esses detalhes nos nomes, muita gente não repara muito, mas faz diferença, né? Tem uns direitos aí. Ele era um jogo lançado pela THQ, né? Pra PlayStation. Se não me engano, foi o primeiro jogo de WWE pra PlayStation, né? Muita gente, quem teve PlayStation aí, comenta aí nos comentários. Eu tive também, só que na época que eu tive foi bem mais pra frente. Eu nem sabia que tinha jogo de WWE. Eu nem sabia o que era WWE, pra falar a verdade, quando eu tinha PlayStation. Senão com certeza eu estaria jogando. Ele faz parte da série, muita gente não sabe, mas faz parte da série WWE SmackDown vs Raw, né? Então, o SmackDown vs Raw, que já a gente vai falar desse jogo mais pra frente na nossa lista, ele nada mais é que uma continuação desse WWF SmackDown, né? Ele possui o modo história e o modo temporada, né? E aí esse modo temporada é interessante, que ao você avançando as temporadas, você vai desbloqueando recompensas para melhorar a roupa, ajustar partes do corpo, é bem legalzinho. Possui também o modo Single Tag Team Hardcore, já devia dar algumas polêmicas para aquela época, né? 2000, 2000 dava polêmica ainda. Tem também Steel Cage, né? De escapar da jaula, legal, e entre outras lá. O roster já tinha lá o Chris Jericho, o Edge, Jeff Hardy, Mark Henry, Kenny, The Rock, Undertaker, Stone Cold e entre outros lá. E até 2003 foi seguindo essa série, né? De 2000 a 2003 foi esse WWF SmackDown, só mudava algum nominho ali a mais, mas era essa série que ficou dominante na época e ocupa a nossa 7ª posição. E na nossa 6ª posição nós temos finalmente o SmackDown vs Raw, lançado em 2004. Só que esse tinha um pontinho de exclamação ali no tal do SmackDown, né? Ele foi lançado pela THQ para PlayStation 2, se não me engano foi o primeiro para PlayStation 2, foi bem legal. Começo da série SmackDown vs Raw, não tem tantos detalhes, ele basicamente continuou sendo a mesma coisa que era o WWF SmackDown, só mudou o mesmo nome, porque estava começando a entrar no verdadeiro WWE SmackDown vs Raw, que eu já vou falar, que é o próximo da lista aí agora. Bom, como eu disse, o próximo da lista é o WWE SmackDown vs Raw 2007, né? Ele finalmente teve as mudanças que os anteriores não estavam tendo, estavam continuando, né? Ele foi lançado também pela THQ, que continuava produzindo os jogos da WWE. Foi lançado para PlayStation 2, Xbox 360 e PlayStation Portátil, né? Nele inclui algumas coisas novas, como o controle analógico, podendo ser usado, lutar dentro da arena, né, fora do ringue, e diferentes modos de lutas para lutar e para jogar. Então já vi umas inovações a partir daí. Não foi ainda o renovador, o que mudou o sistema total, mas já era o começo, então, de quem conhece essa série aí, que basicamente marcou a infância de muita gente, e foi basicamente um dos jogos que muita gente começou a conhecer a WWE por aí, né? Esse SmackDown vs Raw 2007, que ocupa a nossa 5ª posição. Na nossa 4ª posição temos o WWE SmackDown vs Raw 2008, né? Dessa vez o de 2008 tinha algumas coisas diferentes, né? Ele foi lançado também pela THQ para PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo Wii, PSP e Nintendo DS. Já tava praticamente quase todas as plataformas que existiam na época, né? E nele já tinha os campeões, né? Dava pra até escolher. Tinha o WWE Championship, que era o John Cena. O Intercontinental Champion era o Umaga. O título das divas era da Melina. Aí tinha o World Tag Team, que era os Hard Boys. O World Heavyweight Champion era o Edge. Aí tinha o United States Champion MVP. Aí tinha o Chavo Guerreiro, o Tag Team lá com o Batista e o Rey Mysterio. Tinha a ECW também, com o Tommy Dreamer e entre outros lá. E foi um jogo assim que eu acho que foi muito importante pra muitos, que foi o primeiro jogo de muitos. Inclusive é considerado por muitos, né, o melhor jogo de WWE. Muita gente fala que esse 2008 foi o melhor. Eles geralmente os que falam que é o melhor, mais porque ter sido o primeiro ali e tal, que muitos começaram a jogar. Inclusive eu acho que foi o primeiro jogo que eu tive de WWE. E ele tinha uns modos legais mesmo, bem divertidos, marcaram muito a infância de muitos. Mas eu não acho que seja o melhor, mas não, pelo menos pra mim. Já vou falar qual que eu acho o melhor. Mas enfim, esse aí ocupa então a nossa 4ª posição. Na nossa 3ª posição nós temos então o WWE
SmackDown vs Raw 2011, né? Nesse já vem já alguns avanços, né? Ele possui um novo sistema de física, né, que permite que os objetos sejam utilizados de forma mais realista. As mesas podiam já ser quebradas de várias maneiras, as escadas também, se tivesse um golpe muito forte, se quebravam, e as cadeiras podiam ser arremessadas, né, coisa que deveria ser colocada agora, né. Hoje em dia você só tem a cadeira, você só pode bater na cadeira, mas você não consegue arremessar a cadeira. Seria interessante se eles voltassem esse estilo, seria bem legal. Se bem que nem na real os caras costumam arremessar muito cadeira, jogar cadeira no outro, mas podia colocar só por diversão mesmo, né? E aí também teve finalmente o surgimento da nossa série, inclusive o canal faz essa série aí, o surgimento, né, do WWE Universe, ou modo Universe, que depois mudou de nome, né? Que é esse modo, né, que muita gente conhece, que ele constrói as storylines, as histórias sozinho, cria as rivalidades lá com base no resultado de cada luta, é bem legal. Ele veio para substituir, né, o modo história. E eu acho assim que foi bacana assim essa ideia de vir. O modo universo é bem interessante, se bem que eu acho ele enjoativo. Já vou falar algumas coisas sobre isso. E aí também ele tinha o Road to WrestleMania, né? Que pode ser jogado lá com o Rey Mysterio, o John Cena, o Christian e o Chris Jericho, né? E aí tem também uma opção bem legal. Essa outra opção você podia escolher entre o Kofi, o John Morrison, o Dolph Ziggler ou o R-Truth, ou você criar um lutador seu mesmo, que no caso você tinha que meio que rivalizar com o Undertaker, né? O Undertaker tava na streak dele de 18-0 e você tinha que acabar com essa invencibilidade dele na WrestleMania e ganhar dele. Eu joguei isso aí, eu lembro. Eu ficava até com dó de ganhar do Undertaker, cara, porque naquela época não dava pra aceitar o Undertaker sofrer uma derrota em WrestleMania, né? Mas aí ganhava, tal, zerava o jogo, era bem interessante mesmo esse modo, né? Também tinha o modo Creator, né? Você criava o Superstar, criava movimentos, criava entrada. E ele já tinha também o modo online, né? Você já podia jogar com seus amigos sem estar perto um do outro. Tinha 25 lutadores no SmackDown, 36 no Raw. E tinha 8 lendas desbloqueáveis, né? Bacana, bacana. E ocupa aí, então, a nossa 8ª posição. É a 8ª posição? Não, na verdade é 3ª posição, né? Eu tô falando ao contrário. Enfim, é isso aí. Bom, na nossa 2ª posição nós temos o game WWE 12, né? Ele mudou da série SmackDown vs Raw e aí era só WWE, tracinho ali, né? E aí o número do ano. Foi o 12, foi o 13, só que foi fabricado. Ele foi desenvolvido pela THQ também, para PlayStation 3, Nintendo Wii e Xbox 360. Foi o primeiro jogo da nova geração daquela época, né? Lançado pela WWE, né? O jogo renovou a série dos jogos da WWE desde a jogabilidade até o nome. Ele colocou um novo sistema, né, que permite que o jogo tenha uma movimentação mais fluida e realista. Possui melhorias na inteligência artificial, nos gráficos e na jogabilidade. E na minha opinião, o Road to WrestleMania desse daí, ele foi assim o melhor já feito. Ele teve história de vilão lá com o Sheamus, teve a história do Triple H, história de heel, história de face, história de herói. E basicamente explicou como se você sentiu o que é você ser um wrestler dentro da WWE. Se você ser um superstar, você ser heel, você ser face, você olhando por ponto de vista de um vilão, olhando por ponto de vista de um face, você vê como é legal. E a partir de lá também, inclusive, muita gente passou a gostar bastante de heel, né? Passou a gostar bastante dos caras que é vilão por causa desse jogo, né? Quem nunca jogou, eu acho que tem até disponível pra PC, sei lá, com algum emulador. Joga, velho, joga porque compensa, é muito divertido, né? Também tinha ainda o modo Create, né? O modo de criação, criar entrada, criar movimentos. Só que aí tem a novidade, né? Já podia compartilhar, igual fazem hoje, com outros jogadores pela internet. Hoje também tem isso, você cria e você pode compartilhar com os outros, aí você baixa tal pra você usar. A diferença é que lá dava pra criar história, né? Ou coisa que não tem hoje, que eu critico muito. Deveria ter o modo história. Você imagina que legal que não ia ser fazer uma série no YouTube lá com segmentos, com promos, com ataques, o que não dá pra fazer, né? No nosso W2K16, o 17 eu não sei se vai vir com isso, provavelmente acho que não, infelizmente, mas deveria voltar sim, porque foi um dos melhores modos que ela conseguiu colocar. E bom, esse foi nossa 2ª posição. E por último, não poderia deixar de ser a série que a gente tem até hoje, né? A nossa querida WWE 2K, que na verdade o primeiro de todos foi o 2K14, né? E aí teve o 15, o 15, o 16, vai ter o 17 e esse foi o primeiro, né? A THQ tinha falido e aí a 2K Sports substituiu, né? Ele foi lançado para PlayStation 3 e Xbox 360 na época, né? Hoje já tem nos outros sistemas, claro.
E aí teve então a inclusão do sistema de navegação, né, que permite andar, correr, fazer golpes mais fluidos. Os personagens se movimentam mais rápido do que antes. E todas as reversões resultam em ataques ofensivos, né? Antes você ficava revertendo e tinha bastante reversão contínua, né? E aí a luta demorava demais. Dessa vez com ataques ofensivos a luta vai mais rápido e evita essas reversões contínuas, né? E aí teve também novas chegadas do Oh My God Moments, né? Que é aqueles saltos que você tem lá fazendo Suicide Dive, e aí você fazendo em 2 caras, você quebrando a mesa dos comentaristas. É bem legal esse Oh My God Moments. Achei bem interessante mesmo essa inovação que eles tiveram, né? E aí também possui um modo 30 anos WrestleMania, né? Um modo que é nostálgico, né? Que recria praticamente 3 anos de história da WWE. E inclui mais de 45 lutas. É um modo bem legal. É basicamente um 2K Showcase de hoje, né? Ele possui também o modo Streak, né? Do qual você controla o Undertaker e tem que defender a Streak dele. Também tem como você tentar quebrar a Streak dele, só que aí o jogo fica bem difícil, a luta fica bem difícil. O nível bem hard, é difícil pra caramba pra você bater, né? Enfim, essa foi a nossa primeira posição. Bom, vou deixar uma menção honrosa aqui, né? Pro nosso atual WWE 2K16, né? Por quê? Porque eu gostaria de comentar um pouquinho sobre ele, né? Eu já falei que eu não gosto de não ter esse modo história, eu acho que deveria ter o modo história. O W2K Showcase é legal, você contando a história da carreira do Stone Cold e tal. Seria legal ter agora no próximo do 17, talvez tenha, né? Goldberg contando a streak que ele teve, né? Seria bem legal também. Já teve o modo streak do Undertaker, podia ter também um dele de todas as WrestleMania lutando. Se for contar a história assim dos caras é legal, porque aí você conhece histórias e variedades, a carreira do cara é legal, esse modo 2K Showcase. Só que não é porque tem esse modo que precisa tirar os outros, né? Que no caso é o modo de criar história e tal. E cara, vamos ser sinceros, o modo Universe eu não curto muito não, velho. O WWE Universe, assim, eu acho assim, enjoativo pra caramba. Eu acho que ele deveria deixar você criar os segmentos, né? Pelo menos já que você não pode criar as histórias, cria os segmentos ali, o que você quer que aconteça com cada cara. Só dá pra você decidir quem vai ter rivalidade e pronto. Simplesmente acontece ali às vezes 1000 combates repetitivos, aí coloca jobber pra lutar. Eu acho muito podre mesmo. É um negócio que enjoa demais esse modo universo, mas é o que tá tendo por enquanto. O modo carreira, eu acho um modo legal, tem uns segmentos legais, o negócio que também é aquela história, enjoa demais, cara, enjoa demais, tem que ficar fazendo vários combates repetitivos, lutar várias vezes, demora muito pra você desenvolver seu personagem, você aumentar as melhorias dele, eu acho muito podre também, eu não gosto desse tipo de estilo. O modo de criação que eu falei, tinha que voltar ao modo história, mas esse negócio de compartilhar, poder baixar ali a roupa dos superaços, os golpes, a entrada, é sensacional, gostei mesmo disso, né? Jogabilidade muito boa, talvez foi a melhor, né, que já teve até agora, mas isso é normal mesmo, com o tempo, quanto mais futuro, mais fica bom a jogabilidade. Espero que vá melhorando cada vez mais também, né? As músicas licenciadas também teve nesse 2K16, né, pela primeira vez, não foi só só música dos Super-Astros, colocaram músicas a mais ali, o que eu achei bem bacana. E bom, o que esperar do 2K17? Eu espero que, sinceramente, tô achando que vai ser a mesma coisa. Basicamente só vai colocar ali, vai mudar o 2K Showcase para outro cara, vai colocar lá alguns super-astros a mais ali e só. Eu não vejo grandes coisas, infelizmente. Apesar que não tá ruim, mas eu gostaria que ficasse bem melhor. Eu acho que tem potencial atualmente para ficar um game bem mais interessante. Mas enfim. Foi esse o nosso top, galera, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal se não é inscrito. Comenta aí o que você achou, se faltou algum game, como eu já falei. Falar qual game desses aí você mais curtiu, qual você ainda vai querer jogar algum dia e etc. O que você acha que deveriam ser colocados nos jogos da WWE para ficar melhor. É isso, até a próxima e fui!